Graça e paz, povo de Deus, está no ar mais um Café com o Pastor. E hoje nós temos um convidado muito importante que vai contar a sua história, como surgiu a igreja, o seu chamado, a exerção do seu chamado pastoral. E ele vai contar aqui as suas experiências que ele teve com Deus durante todo esse percurso aí que ele caminhou, tá bom? Chama a vinheta e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, pessoal, e como eu falei com vocês, estamos aqui com o nosso convidado mais que especial, o nosso pastor local, vice-presidente da nossa igreja. Antes da gente iniciar, pessoal, eu queria pedir a vocês que deixem o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, que isso incentiva a gente a estar postando mais conteúdo para vocês aqui, tá bom? Se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe a sua vida. Pastor Felipe, Deus Bora abençoe, lá. graça e paz, meu Amém. querido. Estamos aqui, né, nosso primeiro vídeo do canal, que é o nosso Café com o Pastor. Hoje com água, né? Tá muito É, quente. Muito quente, hoje com sem água. café Não, hoje. hoje é Montes Claros aqui, fazendo 38 graus, sensação térmica de 43. Não dá para ser brincadeira. Pastor, conta um pouco pra gente, pro pessoal de casa, os nossos telespectadores, né? Um pouco sobre a sua caminhada cristã, né? Até chegar hoje a ser pastor de igreja. Conta um pouco da sua história aí pra gente, por favor. Gente, a paz, Deus abençoe a todos. É um prazer ter você aqui conosco, né? Ter a sua audiência aqui nesse bate-papo tão especial desse projeto, né? Que vai angariar aí almas para o reino, que vai edificar a fé de muitas vidas. E eu tenho certeza que é Deus que tem nos impulsionado a fazer isso. Vamos lá. Meu nome é Felipe, eu sou pastor, tenho 37 anos, sou casado, tenho um filho, né? E a minha caminhada, na verdade, ela é desde o meu nascimento, né? Eu nasci num lar cristão, eu fui gerado, né? Já com os meus pais servindo a Cristo, e meu pai é pastor, né? O nosso pastor, inclusive pastor presidente da nossa igreja, Sim. Morada da Justiça, e minha mãe também, pastora, né? E a minha vida é uma vida que sempre foi dentro dos princípios cristãos, né? Eu não tive muitas aventuras, né, para falar assim, o senhor aprontou isso ou aquilo e desviou. Não, nunca desviei do evangelho, né? A gente, com o entendimento que a gente tem hoje, a gente teve altos e baixos, Sim. principalmente naquela época, adolescência, juventude, que você começa a ter contato ali com o mundo, né? Então, o filho de crente é neto de Deus? Não, 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 Essa é a não. pergunta que às vezes todo mundo quer Filho de saber. crente, crentinho é, né? Não. Não, não exatamente, porque eu entendo que nós precisamos ter um encontro com Deus, Uhum. né? Embora eu tenha nascido num lar cristão, eu tive também que ter as minhas experiências e eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, né? Eu tive o privilégio de ter os meus pais presentes desde o início, né? Tem muitos filhos que não têm esse privilégio. Sim. Então eu precisei, claro, descobrir, né, a minha vida, o meu chamado. Acabei passando por todas as áreas da igreja, né, como um bom cristão e uma criança nascido dentro do berço evangélico. Eu passei pelo Ministério Infantil, passei pelo Ministério de Adolescente, depois passei pelo Ministério de Jovens, aonde eu tive o privilégio de também liderar por algum tempo, né, o Ministério de Jovens. E dentro da classe eclesiástica da igreja, eu fui cooperador, fui diácono, depois vir a ser presbítero e atualmente pastor, né? É, o fato de você, senhor, chama como? Tá tranquilo. O fato de você ter nascido, vindo de uma família modelo, em forma de modelo, né? Estruturada, onde você tinha um convívio com pai, com mãe, cristãos, né? Acima de tudo. Isso contribuiu para, de certa forma, formar um caráter
em você a questão de ter uma família estruturada, de fazer parte de um lar estruturado, onde tem a participação do pai e da mãe junto ali. Sim, com certeza, porque meu pai sempre foi a referência, né, que a Sim. gente teve de caráter, de moral. A minha mãe também sempre foi uma mulher muito sábia, muito doce nas palavras. Então, embora meu pai trabalhasse muito, tinha uma vida muito corrida, Uhum. eu costumo dizer que meu melhor amigo é meu pai, né? Sim. Até porque meu pai também é um cara super novo, né? Meu pai tem atualmente 62 anos. Muito Então bom. a nossa diferença de idade é baixa, Sim. né? Então eu e meu irmão, a gente cresceu sendo amigo, né? Nós crescemos sendo amigo do meu pai, Uhum. né? Tendo os nossos pais como confidentes, né? Então isso é muito importante. Então eu com certeza tenho muita relação com esse nível de paternidade que a gente teve, com essa sinceridade que sempre teve. É interessante você falar isso porque Jesus, em certa ocasião, vai falar que o profeta de casa ele não tem honra, né? Sim. Porque quando ele vai para a terra natal dele, as pessoas olham ele humanamente, Sim. não enxergando ele como filho de Deus, como Cristo, né? Uhum. E aí então tem o versículo tão conhecido que profeta de casa não tem honra. E a gente nunca colocou isso em prática dentro da nossa casa. Eu me lembro que tinha noites, por exemplo, que eu era sonâmbulo. Segredo, né? Agora não é mais. Não sou mais, tá, gente? Até Eu foi fui. sonâmbulo mesmo Sonâmbulo, de acordar de madrugada e abrir a porta, sair pro quintal, sair pra rua, né? Por muitos anos, até eu casar, minha mãe tirava a chave da porta com medo de eu abrir a porta dormindo e sair pra rua. E eu me lembro que algumas vezes eu acordava dentro das crises de Uhum. sonambulismo. E quem é sonâmbulo ou quem já foi, sabe que é o pior sentimento que existe, a sensação terrível, porque você acorda do nada, debaixo do chuveiro, tomando banho com roupa. Aí você fala, o que eu estou fazendo aqui? Então você fica meio perturbado, angustiado, né? Hoje talvez a gente chamaria isso de crises de pânico, Sim. ansiedade, que é uma sensação muito ruim. Uhum. E eu não pensava duas vezes. Eu ia pro quarto do meu pai, acordava ele, falava, pai, ora por mim, eu não tô bem. Eu acordei, eu tô meio perturbado, eu tô meio angustiado, né? Quando a gente ficava doente, pai, mãe, ora por nós. Então sempre valeu. E as maiores experiências que eu tive até hoje com a minha vida cristã no âmbito do sobrenatural foi em família. Isso é extraordinário, a gente pode falar em outra ocasião ou mais para Sim. frente, porque são coisas sobrenaturais que a gente viveu no âmbito familiar. Como que o senhor recebeu essa notícia, né? Porque o senhor falou que liderou jovens, né? Passou por todos os departamentos da igreja, né? Teve ali a experiência da liderança, mas o ser pastor, o liderar uma igreja, é uma experiência que eu acho que nunca a pessoa vai estar capacitada Sim. o suficiente. Deus não vai pegar você e falar assim, não, você já está. Você vai ter uma certa noção, mas a capacitação de Deus, ela vem com o decorrer. Como é que você recebeu essa notícia e falou assim, ó, Felipe, a partir de hoje você vai ser pastor, você vai tomar conta de igreja? Nós entendemos, né, isso é muito claro para a gente, que o chamado pastoral ele é vocacional, Sim. né? Ele não é profissional, Uhum. né? Infelizmente, hoje a gente vive num mundo que você faz curso para pastor, você faz curso para teólogo e você se Sim. torna profissionalmente um Sim. orador, um pregador da palavra profissionalmente. Eu costumo falar que você quer aprender a pregar, entra numa escola de teologia, leia a Bíblia, estude e você vai aprender a pregar. Sim. Porém, a vocação é um chamado, o chamado de Deus, eu acho que é a vocação, Sim. né? Deus ele dá pastores à sua igreja, né? Então, primeiro de tudo, a igreja é de Deus e Deus ele vai escolher homens, né? Ele vai escolher pessoas capacitadas no espírito, né? Uhum. Para que Sim. possa exercer. Por que eu falo no espírito? Porque justamente ninguém está pronto. Se você falar assim, ah, não, eu nasci pronto, eu estou pronto e eu sou um líder nato, eu acho que você ainda não tem uma visão clara do que é esse chamado. Sim. Por quê? Porque ele é desafiador. A Uhum. igreja, ela é orgânica.
E o que é a igreja orgânica? Ela está em constante movimento. Sim. Ela cresce, ela desenvolve coisas, ela desenvolve problemas, ela desenvolve questões que o pastor, muitas das vezes, ele não está preparado para lidar com aquilo, mas ele vai buscar na sua vocação o auxílio do Espírito Santo dentro da palavra para poder resolver uma questão que não é dele, porque a igreja não é dele, a igreja é de Cristo, é Deus. E a igreja também, ela tem um rodízio muito grande de pessoas, sim, né? Sim, sai pessoas, entra pessoas, e eu acho que a maior dificuldade, né, de pastorear, de ser pastor, é você trabalhar o seu lado humano, porque ser pastor, você lidar com várias pessoas, e pessoas de diferentes formas de pensar, diferentes formas de agir, pessoas de diversos tipos de caráter, porque a igreja é um conglomerado de pessoas, né? Sim. E aonde é um conglomerado de pessoas, ali vai ter pessoas boas, vai ter pessoas ruins, de bom caráter, de caráter duvidoso, porque isso, não só dentro da igreja, mas em qualquer ambiente onde tem uma conglomerado de pessoas, vai existir pessoas boas e ruins. E como que o senhor lidou? O senhor está há quantos anos pastoreando de verdade? Pastoreando, né? Aqui em Montes Claros há 8 anos. Né? 8 Porque anos. até antes disso, que eu tenho o ministério pastoral ungido, né? Com posição de mãos, já fazem 10 anos. Pois é, o senhor provavelmente deve ter encontrado ao longo desses 8 anos pastoreando alguma dificuldade com relação a como que o senhor lidou com pessoas, que eu acho que talvez essa seja uma das eu acho que o maior desafio hoje de um líder, de um pastor, é ele lidar com pessoas, né? Porque é como você falou, cada um tem uma forma, um jeito, e eu enxergo como pedras brutas, né? Sim. Pedras não lapidadas, que inclusive são as pedras que o altar genuíno é feito, né? Quando Deus dá a ordem a Moisés, né, para construir o altar, ele fala: não pegue pedras lapidadas, não pegue pedras lavradas, pegue pedras brutas. Então isso mostra a individualidade de cada um, né, a especificidade de cada um, né? Nós somos seres únicos e específicos. Sim. Então, o grande diferencial hoje, talvez, de um pastor, seja ele conseguir andar nesses terrenos desconhecidos. Né? Porque cada coração é um terreno. Sim. Cada coração é um terreno que muitas das vezes ele foi invadido antes, ele foi maltratado, ele foi, de alguma forma, violentado. Sim. Então, pessoas carregam traumas, pessoas chegam com uma visão distorcida, e você tem que tentar ouvir todo mundo, você tem que tentar se encaixar na realidade das pessoas para compreender o que elas estão passando naquele momento, porque as pessoas chegam na igreja de várias formas. Sim. Dificilmente uma pessoa vai chegar na igreja de bem com a vida. Com certeza. Dificilmente. E eu acho que, pelo menos no início, até que a pessoa cria maturidade, a pessoa sempre vai na igreja, é uma necessidade que move ela. Uma necessidade, exatamente. É uma falta, é um problema, é uma doença, Isso. é um filho numa situação ruim, é um marido, é o casamento. Alguma coisa vai impulsionar essa pessoa até Cristo. Né? Ninguém eu já até falei isso numa das minhas ministrações. Ninguém aceita Jesus debaixo do coqueiro tomando água de coco gelado, olhando para o mar. Ah, eu quero entregar minha vida para Jesus aqui. Não. As pessoas elas vão se achegar a Cristo e a igreja é a porta de entrada para isso. Né? Eu entendo isso. O culto ali, onde a igreja local está inserida, é uma porta de oportunidades que Deus está dando para a pessoa ouvir o próprio Deus. Só que algumas pessoas são campos minados, né? Sim. Você tem que algumas pessoas chegar armada, né? Isso, se você pisar ali, uma explosão pode acontecer, dependendo de onde você pisar. E como é que foi? Porque ao longo do tempo, você adquiriu essa experiência. E o senhor teve essa dificuldade, tratar esse lado, não deixar, porque quando a gente é afrontado, né, e isso acontece várias vezes na nossa vida, a gente tem um lado, um instinto humano de explodir, responder no mesmo nível, na mesma moeda. E o pastor, não vamos colocar o pastor, mas isso aí deveria ser
uma qualidade de todo cristão, né? Ser sereno, ser manso. Como é que o senhor lidou com isso? Que tem pessoas que têm um temperamento mais forte, mais... Primeiro de tudo, acho que o grande segredo aí é o Espírito Santo, Sim. né? Quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem mostra a verdade para o homem é o Espírito Santo. Então, quando nós estamos numa posição de líder, numa posição pastoral, você acaba sendo uma referência e um refúgio para alguém que precisa falar, alguém que precisa se expor, alguém que precisa abrir a vida dela ou dele, né? Então, automaticamente ali você vai pedir a graça do Espírito Santo, porque eu não consigo, isso é uma personalidade minha, eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa branda, e uma das qualidades que eu tenho, embora eu gosto muito de falar, né? Eu acho que todo pastor gosta muito de falar, mas uma das qualidades que eu tenho é também ouvir, né? Então você precisa ouvir com a palavra, tá? Aí tá o segredo. Aconselhar com a palavra. Você precisa. Sim. O seu ponto de vista não importa. O que importa é o ponto de vista da palavra. O problema é que muitas pessoas não querem ouvir o que a palavra tem para dizer. As pessoas hoje, hoje não, acho que é do ser humano. O ser humano ele quer ouvir aquilo que afofa o ego dele, aquilo que levanta ele, aquilo que massageia o ego dele. E quando a gente vai para a palavra, né, quando a gente vai para Deus, para o Espírito Santo, ele na verdade vai confrontar a gente. Ele vai falar: você está errado e você precisa perdoar, você precisa se humilhar, você precisa se colocar numa posição correta. Porque o confronto também é uma forma de demonstrar amor. Sim, com certeza. A Bíblia diz que o pai corrige e castiga porque ele ama. Então a principal característica do amor está na correção. Então a gente tem que tirar essa ilusão de que a bajulação, a mão na cabeça, o tadinho, vem cá, ô dó, aquele... Isso não é sinônimo de amor. Não, isso de forma alguma. Não significa amor. De forma alguma. Isso, é claro que você tem que ser brando com as pessoas, sim, receber, abraçar todo mundo. Mas a pessoa, ela precisa ouvir, sim, o que Deus tem para falar para ela. Entendeu? E muitas das vezes, talvez a maioria, se não todas as vezes que Deus for falar com a gente, vai contrariar a gente. A gente não quer ouvir o que Deus quer falar. E muitos de nós sabemos o que Deus quer falar e por isso ficamos insistindo, procurando conselho de homens para falar: não, ele vai falar o que eu quero ouvir. E se ele for um líder genuíno, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai falar o que Deus quer falar. Pastor, o senhor já, em toda a sua caminhada cristã, né, o senhor já teve provavelmente algumas experiências, né, com Deus, assim, que você falou assim: cara, acho que o senhor já teve vontade de falar assim: velho, eu vou pular, vou abandonar o barco, eu vou... Porque o senhor tem um agravante que o senhor saiu de um estado, que é a maior cidade do Brasil, que é São Paulo, na cidade, São Paulo capital, para vir para o interior de Minas. É mais de 1.000 quilômetros de distância. Assim, então tem um choque cultural muito grande, né? Tem a questão de você tá chegando no lugar onde você não sabe onde é que fica a mercearia da esquina para comprar um algo para comer. Então, assim, como que o senhor recebeu essa notícia de o senhor falar assim: ó, você vai ser pastor e agora você vai pastorear uma igreja a 1.000 quilômetros de distância, em um outro estado diferente, culturas diferentes, pessoas diferentes, você não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter irmão, você não vai ter ninguém lá, é você, sua esposa e seu filho, e Deus. Sim. Como é que foi essa experiência? Então, primeiro de tudo, nós tínhamos uma palavra, né? E foi melhor do que com Abraão. Porque com Abraão Deus falou: sai e vai. Não tinha nenhum não tinha mapa, não tinha GPS. Né? Que a gente foi um pouco melhor, que a gente sabia pelo menos o destino, né? Vocês estão indo para Montes Claros. E é uma questão muito interessante porque eu costumo falar assim que a geografia ela não importa quando você está inserido no propósito de Deus. Sim. Então, da mesma forma que Deus nos trouxe para Montes Claros, Deus poderia ter nos levado para qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo. A vontade de Deus ela é soberana e eu acredito nisso piamente, sabe? E o propósito de Deus para nossas vidas fosse
era o norte de Minas, né? E como está sendo, né? Porque esse ano aqui a gente completa 8 anos agora em maio, que nós estamos inseridos aqui. E foi muito engraçado, inclusive, porque a gente sai de um ritmo alucinante, que é frenético, que é São Paulo, né? Porque São Paulo é aquele negócio. São Paulo tem escada rolante que tem um adesivo escrito assim, ó, deixa a esquerda livre. Não bastasse você estar numa escada rolante, você ainda tem que deixar a esquerda livre para quem quer andar na escada rolante. Por quê? Porque a vida do paulistano tem esse ritmo. Sim. Entendeu? É tudo muito cheio, é tudo muito rápido. Mercado 24 horas, academia 24 horas, o trânsito o tempo todo. Então, quando a gente chega em Montes Claros, a primeira coisa que nos dá um choque cultural é a calma das pessoas. Tá? Abrindo uma observação, que isso eu falo para todo mundo, nunca escondi de ninguém. A única coisa que eu acho frenético e violento em Montes Claros é o trânsito. O trânsito de Montes Claros é um trânsito mal educado. Sim. Essa é a minha visão que vem de fora. Então, motorista mal educado, não sabe o que está fazendo, não dá seta, motoqueiro passando você pela direita. Isso aí é o que nos chamou a atenção negativamente. Agora, a questão de ser mais tranquilo, de você estar na fila do mercado e o caixa tá conversando com a pessoa e tá aquilo, e a pessoa não tem aquela pressa de te atender. Isso a gente viu, né? E de certa forma foi bom para nós, porque foi um contraponto da vida corrida que nós tínhamos, né? De tudo ser correndo, tudo ser muito rápido, tudo ser a toque de caixa, e de repente você tem que se adequar ao ritmo daquele local, ao ritmo daquela cidade, né? Onde as pessoas têm uma visão totalmente diferente da sua, né? Então, isso, hoje nós estamos 100% já, como que eu posso falar? Adaptados, 100% adaptados, né? De forma que a gente tá com a cara da cidade, né? E nos primeiros anos é meio complicado, né? Porque você está distante de todo mundo, né? Sim. Até você conseguir pegar aquela questão com o vizinho, criar uma amizade, criar vínculos de amizade, assim, demora um pouco. Sim, essa questão, e para nós um pouco mais, porque de fato a gente não tem parente nenhum aqui. Né? Então, os parentes mais próximos que a gente tem estão a 1.000 quilômetros da gente, né? Então, a questão de você... Deus, ele é tão misericordioso e bondoso que Deus ele vai colocando pessoas certas. Porque as pessoas certas são aquelas pessoas que vão te acolher. Sim. São aquelas pessoas que vão fazer agora da família delas a sua. Entendeu? Tipo assim, eles vão te inserir. Né? Então, nós tivemos pessoas importantes que nos receberam, inclusive irmãos que já nos conheciam, que também passaram por São Paulo e retornaram para Montes Claros, que nos acolheram, que nos abençoaram, que abriram a porta das vossas casas, e amigos novos que Deus nos apresentou, amigos de aliança mesmo que Deus nos apresentou, como eu posso citar aqui o pastor Fábio, que foi um cara extraordinário, que nos recebeu, que abriu a porta da igreja, que abriu a porta da casa dele, que inseriu a gente no Natal, no Ano Novo, no aniversário da família, né? Então foi algo muito bom nesse sentido. A questão da saudade, a questão da família em si, é uma questão que eu acho que é o próprio Deus que trabalha em nós para que a gente não tenha essa falta afetiva. Né? No meu caso, por exemplo, eu sempre fui muito bem resolvido com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com as minhas tias. Então, o fato de eu conversar com eles todo dia via telefone, via vídeo, já supre a minha saudade. Né? Eu não fico doente na alma. Eu queria o abraço da minha mãe, eu queria o abraço do meu pai. Né? E, inclusive, pessoas... quando nós fomos sair de São Paulo, quando nós saímos de São Paulo para vir para Montes Claros, a gente ficou sabendo de pessoas que falaram assim, não vai aguentar ficar longe do papai, da mamãe, não vai aguentar, o pastor é muito ligado com a família e tal. Porém, o propósito é maior. Né? Então, as pessoas têm que ter essa visão. O propósito sempre será maior
do que a necessidade. E ter, acima de tudo, a fé, porque quando o escritor aos Hebreus ele fala, né, que chama Abraão de pai da fé, é justamente por isso, cara. É Deus te der uma ordem e você literalmente acatar a ordem sem saber para onde, sem saber o que vai ter lá, sem saber se vai ter alguma coisa. Você não sabia nada, ele só tinha literalmente a fé. Ele recebeu uma ordem de Deus e ele simplesmente foi cumprir Isso. a ordem de Deus. E isso Então, demanda muita maturidade, né? Você com, precisa ter com maturidade. certeza. Porque hoje o erro mais... como que eu posso dizer? Não é, Corriqueiro? eu diria assim, o erro principal de muitas pessoas é ouvir a Deus e não obedecer. É um erro primário. Sim. A palavra é essa, primário. Um erro primário das pessoas. Tem gente que está há 20 anos dentro da igreja, 20 anos inserido inserido na igreja, inserido nas questões espirituais, que ouve, mas não obedece a Deus. E não tem mudança, não tem nada, não acontece nada na vida da pessoa. A pessoa entra ano, sai ano e continua a mesma coisa, não serve a ninguém, não transforma, não muda, não vive o propósito de Deus por não obedecer à voz de Deus. Sim. Seria talvez o medo de sair do conforto, porque você tá num lugar há mais de tantos anos, de certa forma você tem um conforto, né? Sim. Você já sabe onde é que tá tudo, você pega tudo. Sim. Você sai dali, tem pessoas que têm esse medo da mudança, né? Com certeza. Do desconforto da mudança, porque a mudança, ela gera desconforto. Só que aí vem aquilo que você falou. Quando você põe o medo, você tira a fé. Uhum. Entendeu? Então, se você, a partir do momento que você começa a pesar as coisas na balança e o que pesa mais é o medo do desligamento da geografia onde você está jogando a sua fé por água abaixo. Né? Então, a fé está ligado naquilo que a gente não está vendo, Sim. mas com a palavra que a gente recebeu. Então, eu recebi uma palavra. Eu me lembro que antes de nós, antes de ser colocado para nós a proposta da abertura de uma congregação, do nascimento de uma congregação em Montes Claros, eu recebi uma palavra de Deus falando que aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida e aquilo que eu tinha que gerar, eu teria que sair da casa do meu pai. E eu sabia que aquilo não estava falando sobre casamento, porque eu já era casado. Sim. Aquilo estava falando de ministério. Sim. Então, para que eu pudesse gerar filhos, a palavra foi essa, para que você possa gerar filhos espirituais, você precisa sair debaixo da sombra do seu pai, né? Então, quando eu recebi essa palavra, eu entendi que Deus tinha algo fora daquele contexto. Sim. Eu costumo falar o seguinte, quando eu aceitei o sim de Deus, eu queimei os carros, matei os bois e afundei os barcos. Entendeu? É um caminho sem volta. Isso não significa que a gente não pode voltar um dia para São Paulo, isso não significa que a gente possa sair de Montes Claros para qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo. Uhum. Mas significa que você tem uma aliança com Deus. Sim. É por isso que o apóstolo Paulo fala, né, em Romanos, né, quão insondáveis são os caminhos de Deus, que nós nunca vamos entender o real propósito, né, só cremos que todas as coisas cooperam para o bem. Então, tipo assim, a gente fica pensando, cara, o que Deus tem comigo lá em Montes Claros que ela não pode fazer aqui em São Paulo? Né? Por que eu tenho que sair daqui a mais de 1.000 quilômetros de distância para que o que Deus tem que cumprir, ele vai cumprir lá? Mas é crescimento. Sim. É crescimento. Porque eu entendo que o plano e o propósito de Deus, ele é perfeito. E para que houvesse crescimento, para que houvesse experiências, para que houvesse amadurecimento, eu precisava disso. Sim. A minha família precisava disso. Entendeu? É o que você fala, é o conforto. Tá muito bem, do jeito que tá aqui, tá tranquilo, tá de boa. Sim. Vamos aí, vamos levando, fazendo a vontade de Deus. Mas aquele que Deus chama, aquele que Deus escolhe, ele não tem conforto. Sim, com certeza. Entendeu? Deus chamou pro batedor mesmo. É tanto que os põe a cara. Os discípulos falaram com Jesus, a gente quer ir com vocês. Jesus falou assim, vocês pensam bem, né? As raposas, os pássaros têm os seus ninhos, seus covis, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, não tenho nem um travesseiro
Para me deitar. Então, quem vive literalmente na dependência de Deus, vive esse desconforto, né? Porque eu acho que, de certa forma, também o desconforto impulsiona a gente a Sim, procurar com a certeza. evoluir, né? Tanto que mesmo o ser humano ele tem uma tendência a se acostumar e se adaptar, Uhum. certo? Só que é por isso que eu prego isso insistentemente. As nossas raízes, elas têm que estar ligadas nas coisas eternas, não nas coisas terrenas. Sim. Porque a partir do momento que você coloca um exemplo, se eu colocar minhas raízes em Montes Claros, o dia que eu sair daqui eu vou sofrer, e sofrer muito. Sim. Então eu não posso colocar minha raiz aqui. A minha raiz tem que estar em Cristo. Porque se amanhã ou depois Deus falar para mim assim, ó, você vai para outro lugar agora, eu tenho outro nível para você, eu tenho outra cidade para Uhum. você. O que fica é só saudade. Não fica ressentimento, não fica tristeza, não Sim. fica, mas eu construí. Por quê? As pessoas se apegam naquilo que elas constroem. E a gente não pode se apegar. Por quê? Porque nada é nosso. Tudo é de Deus. Né? Uma vez eu orando ao Senhor e debaixo de algumas palavras que eu já tinha recebido, só aqui nesses 8 anos em Montes Claros eu recebi acho que umas 3 ou 4 palavras de que Deus me daria uma casa própria em Montes Claros. Até hoje não aconteceu. Só que eu aprendi uma coisa, eu não vou pôr meu coração nisso. Uhum. Porque se eu pôr no meu coração nisso, pode ser que isso vai me impedir de viver aquilo que Deus tem para mim mais a fundo, mais de uma forma mais profunda, entendeu? Sim. Por quê? Porque coisas impedem a gente muitas das vezes. A gente fala assim, não, eu não posso sair daqui. Essa casa eu conquistei com tanto suor Sim. e eu não vou me desapegar disso aqui. Só que Deus está falando, eu tenho coisa melhor e maior para você. Eu tenho um propósito maior para você. Você tem que desapegar. Você tem que largar isso aqui para poder ir. Entendeu? Então, para nós, um exemplo prático, para que a gente saísse de São Paulo e viesse para Montes Claros, eu já estava desempregado. Deus já tinha me encerrado uma porta de 10 anos que eu trabalhei. Sim. Entendeu? Mas para minha esposa, não. Minha esposa tinha uma carta de cliente. A minha esposa tinha as clientes, porque o ramo que a minha esposa trabalha, as pessoas criam um vínculo, Sim. confiança. Sim. Entendeu? Então, ela teve que abandonar tudo isso, ela teve que desligar tudo isso, ela teve que mandar a mensagem para cada cliente falando, ó, a partir de tal dia eu não atendo mais aqui, tô indo embora. Ah, você vai entender onde? Me passa seu endereço. Não, é 1.000 quilômetros. Então não tem como você viver um novo de Deus se apegando às coisas. Sim. Não tem, não existe isso. Tira de cogitação, a não ser que o teu chamado não é esse. Eu não estou dizendo que todo mundo vai viver isso. Uhum. São pessoas específicas. Entendeu? É por isso que eu falo, é vocação. Não adianta. Deus não vai chamar um cara para... Você é evangelista, não é? Sim. Deus jamais ia chamar você para ser evangelista se você fosse um cara tímido. Se você fosse um cara que não conseguisse conversar, não conseguisse caminhar em terrenos diferentes. Uhum. O seu ministério não seria o evangelístico. Você seria outra coisa. Entendeu? Então Deus vai te chamar de acordo com a sua vocação. Cara, interessante que é pra você ver. Meu pastor, há quase um ano, né? Assim, a gente já se conhece já há algum tempo, mas que a gente congrega junto há quase um ano. E toda vez que a gente senta para conversar, é uma experiência nova. É uma experiência nova que a gente adquire. Pastor, a gente já vai finalizar. Antes da gente finalizar, tem algumas perguntas que o nosso internauta deixou lá na caixinha do Instagram. Mas antes eu queria que o senhor fizesse assim, aos olhos do senhor, como que o senhor avalia o cenário cristão evangélico no Brasil de um modo geral? Tendo em vista que de algum tempo para cá, né, eu pelo menos avalio dessa forma, a igreja, ela de um modo geral, ela deu uma despertada para essa questão de voltar-se mais à centralidade das escrituras, a uma pregação mais fiel à palavra, sem muito invencionismo, né? Deus levantou várias pessoas, né? Como Hernandes, Augusto Nicodemos, e dentre outros pastores aí, que são pastores que de fato eu admiro, e que eu creio que foram assim, instrumentos de Deus, porque através deles esse despertar foi impactado em algumas igrejas. E hoje, como que o senhor avalia, né,
Eu acredito que o cenário da igreja brasileira hoje é um cenário de alguém que está despertando. Não despertou ainda, 100%, mas também já não está dormindo um sono profundo que estava como alguns anos atrás. Sim. Né? O Brasil é um país que ainda não viveu um avivamento. E nós, como líderes genuínos e amantes da palavra de Deus que somos, a gente anseia por esse avivamento. Mas eu estava analisando alguns dias atrás que, infelizmente, a igreja de hoje, a nossa geração hoje, é uma geração que tem que pregar para crentes. Sim. Entendeu? Hoje a gente ora para Deus trazer o avivamento de Ezequiel 37. E isso, de certa forma, não é bom. Porque, assim, nossa oração tinha que ser para um avivamento para quem está no mundo. Para quem está dentro de um bar, para quem está numa prostituição, no adultério, na mentira, enganando o próximo. Para que essas pessoas, né, assim como aconteceu na Escócia, assim como aconteceu em Gales, elas viessem a ter aquele de Deus assim, falar, eu estou errado, eu preciso de Jesus. Mas não, hoje o avivamento precisa vir para os crentes dentro da igreja. Sim. Por quê? Porque eles não oram, eles não leem palavra, eles não estudam as escrituras. Então, começou a mudar, né? Sim. Começou a mudar e a gente louva a Deus por isso. E justamente, homens de Deus que o Senhor tem levantado na nossa nação, referências de pessoas que o dom, cara, isso... Eu não sei se eu deveria falar isso, mas... O dom, ele não é mais importante. O que importa mais é o fruto. Sim. Você entendeu? Porque alguns de nós, há muitos anos atrás, valorizamos muito mais os dons do que os frutos. E o dom está ligado no serviço e o fruto está ligado no caráter. Isso, exatamente. Você entendeu? Então, hoje nós precisamos de pessoas com caráter. Nós precisamos de pessoas que, tudo bem que ele não flui no dom profético, tudo bem que ele não flui no dom da ciência, mas é um cara de verdade. Sim, é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa que é um homem de uma mulher só, é uma mulher de um homem só. Entendeu? Que não engana os seus empregados, que não engana o seu patrão, que vive uma verdade da Sagrada Escritura. Né? Então, o cenário hoje é de despertamento e eu creio que daqui em diante é só Deus levantando a sujeira que está debaixo do tapete. E é entendeu? Necessário. É necessário. Tanto que, assim, não citando nomes e nem nada, expondo ninguém, mas a situação política do país que nós estamos vivendo hoje é em decorrência da omissão da igreja. Sim, com certeza. É em decorrência, porque a igreja ela não pode ser partidária. Exatamente. A igreja, na verdade, ela pode. O partido dela é o céu, é o reino. Você entendeu? O partido da igreja é o reino. O partido da igreja é o espiritual. É a glória de Deus, é o mover de Deus. Então, a partir do momento... Por que hoje nós estamos insatisfeitos com a política? Porque hoje quem... está no domínio da nação, não tem os valores cristãos ou moral que deveria ter. Não, cara, isso não é um problema de quem está lá, isso é um problema da igreja que se omitiu. É o problema da igreja que buscou muito mais a riqueza do que o reino. Você entendeu? Buscou muito mais as coisas do que o Senhor das coisas, que é Jesus. Né? Então, nós vamos lutar insistentemente para que o evangelho genuíno de Jesus seja suficiente. Para que a glória de Deus seja suficiente. Para que a palavra seja suficiente. O dom é importante? Eu acho que tem que ter, o apóstolo Paulo vai deixar isso muito claro, que quando a gente se reúne tem que ter salmo, tem que ter cântico, tem que ter profecia, tem que ter... A liturgia do culto, ela é sagrada e ela tem que ser mantida. Porém, a palavra é o cerne. É a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra não passará. Então a gente precisa investir nisso. Só que aí que entra uma grande questão. Esse investimento é um investimento de pouco retorno.
Com certeza. Entendeu? Então, assim, as pessoas elas não estão interessadas nisso, elas estão interessadas no uau, na Exatamente. luz, na fumaça, no show, Isso, no gospel, né? E, na- né, e a gente está interessado nos fundamentos da fé. exatamente. Hoje, né, surgiu-se muitas pessoas mau caráter, muitos falsos pastores, falsos mestres, e uma boa parte, cara, do surgimento dessas pessoas é por conta também da igreja. Por quê? Porque se a igreja se voltasse mais para a palavra, mais para as escrituras, mais para o Senhor, e não valorizasse igual mesmo. Hoje você encontra uma pessoa é, que não é crente, né? Ah, vamos lá na minha igreja, lá na sua igreja revela. Lá na sua Exatamente. igreja faz isso. Ah, eu tô passando um problema, acho que eu vou na igreja de fulano, porque lá revela. Exatamente. Então, assim, o dom, ele tá acima da palavra. O dom, ele tá acima das escrituras. E é onde é que o senhor falou? O dom, ele não pode estar acima O dom é uma disso. ferramenta, Sim, entendeu? É uma ferramenta para que a igreja se cure, se estabeleça, até cresça. Porém, seja tem que crescer edificado. saudável. Sim, Né? Hoje, muitos lugares estão inchados. Eles não cresceram, eles incharam. E eu entendo que tudo que incha é o que está doente, é o que está inflamado, é o que tomou uma contusão, entendeu? É o que está quebrado. Isso vai inchar. Porque nem tudo que parece é. Né? A gente vive nessa geração. A gente vive numa geração que, tipo, eu pôr uma roupa bonita aí pro Instagram e falar bonito, as pessoas vão falar, é homem de Deus. sim, Só que o homem de Deus é na mesa, é no dia a exatamente. dia, é com a família, né? Aquilo que você faz. Aí vai sair até as calopsitas agora cantando aqui, né? Mas elas estão dando glória ali. Então, é isso. A gente precisa entender e abrir a nossa visão para isso. Por quê? Porque nós somos tentados a todo momento a fazer o que todo mundo está fazendo. E Sim. Deus não chamou a gente para fazer o que todo mundo está fazendo. Porque é aquela questão, o pessoal fala assim, ah, se tá dando certo é porque tá certo. E nem tudo que dá certo tá certo. Exatamente. Nem tudo que dá resultado, Deus está. Exatamente, entendeu? Então, assim, tem pessoas que para alcançar resultado, elas inventam muita coisa para atrair. Tem pastor mesmo que tem fetiche de ter a igreja lotada, de ter a igreja cheia. E Exatamente. para ter a igreja cheia, ele inventa muita coisa, até, se possível, até prega heresia para Exatamente. atrair essas pessoas. E é o que hoje, graças a Deus, né, isso está sendo combatido veementemente, né, com esse despertar que teve, lógico, sim, se com esse despertar que teve a gente já fica, eu particularmente fico assim, pasmo, né, com a graça de Deus, não é nem o pedaço da unha daquilo que Deus tem para fazer, daquilo que Exatamente. de fato é um real avivamento Exatamente. que ele Até tem para porque o derramar. nível de perseguição que a igreja ainda vai passar, quem não tiver fundamentado na palavra não vai suportar. Pula fora. Pula fora. Com certeza. Vai pular fora por um sinal de Wi-Fi, vai pular fora por um litro de gasolina, vai pular fora por um prato de comida, Sim. entendeu? Vai. Então é a palavra. É a palavra. Nós temos que ser fundamentados na palavra. A nossa fé tem que estar fundamentada na palavra. Entendeu? O dom, é legal, tudo bem, glória a Deus por isso. Porém, é só uma ferramenta. Sim. Ele não é um fundamento. Exatamente. Entendeu? E para a gente caminhar para o final, que ainda tem as perguntas, o que o senhor deixaria, né, de aconselhamento para um pastor, né, que está aí à frente de uma igreja, de uma congregação, seja ela com 5, 10, 15 ou 500 membros, para que ele seja fiel, né, na pregação, seja fiel a Deus, né, e no ensinar a sua igreja para que naquele grande dia ele possa dar conta daquilo que Deus confiou na mão dele. Sim, o conselho que eu dou é o que serve para mim, né? Primeiro de tudo, não negocie, não negocie, não negocie em nenhuma área da sua vida, não negocie em nenhum aspecto, seja por necessidade financeira, seja por tantos outras necessidades que nos cercam, né? Sim, Tenha uma vida com Deus, não para Deus, né? Muitos estão fazendo para Deus e Deus nem está junto. Então, o que é fazer com Deus?
é ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, é se mover na nuvem, debaixo da nuvem, é ter a humildade de quando errar, saber que errou. Sim. Até o exemplo, tem mensagens que eu preguei no passado que eu falo, cara, eu preguei errado. Eu não tinha um nível de entendimento, né? Mas eu reconheço. Uhum. Mas o princípio de tudo é manter uma vida. Aqui onde a gente está, aqui é um quarto de oração, Sim. né? Então, antes de você subir num púlpito para pregar, antes de você aconselhar alguém, antes de você ser pastor de alguém, seja pastor da sua casa e tenha uma vida com Deus no secreto. Sim. Não negocie a oração, não negocie o jejum, não negocie a leitura das Escrituras. Né? Essa é a receita para qualquer um, não só pastores, acho que para qualquer cristão, qualquer um que quer levar a sério uma vida com Deus, ele precisa ter esses pilares. Pessoal, nós já estamos caminhando aí para quase 1 hora, né, de bate-papo, e cara, a gente começa a conversar e vai fluindo, a gente vai embora. A gente tem algumas perguntas, a gente sempre abre, pessoal, uma caixinha de perguntas na página da igreja, né, para as pessoas que quiserem deixar a sua pergunta, e o pastor vai estar respondendo aqui. Pastor, você sempre foi sensível à voz de Deus ou teve que buscar muito por isso? Cara, eu acho que é um exercício. Sim. Eu acho que é exercício. A questão de voz aí, a sensibilidade, ela tá ligada a uma coisa tênue, né? É uma coisa. O que é o sensível, né? Uma coisa que pode ser. Se você vir com brutalidade ou se você vir com manejo errado, você perde. Sim. Então, o que é você ouvir a voz de Deus? É silenciar primeiro a sua. Sim. Você primeiro precisa silenciar a sua voz, você precisa silenciar a sua alma para poder ouvir a Deus. Como que a gente ouve a Deus? Oração. A oração ela não é um monólogo, a oração é um diálogo. Uhum. Tá? Então, à mesma medida que eu falo, eu também tenho que parar para ouvir. Ah, pastor, mas como que é esse negócio aqui? Cara, você ora 10 minutos, fica ali 10 minutos também, sem falar nada. Vai ler a Bíblia, escuta um louvor. O Espírito Santo ele vai falar com você. Né? Deus ele vai falar, ele vai revelar coisas ao seu coração. Agora, a forma é individual de cada um. Né? A maneira que Deus ele fala com cada um é específico. E ter essa constância na comunhão. Constância. Também. Não desista. Até porque tem gente que fala assim, eu oro, eu leio a Bíblia. Não. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa matar a sua carne, jejuando. Sim. Né? Desliga um pouco a televisão, sai do Instagram, sai do WhatsApp, fica aqui, ó. Tem dia que eu sento aqui e... Senhor, esse é o tempo que eu tenho com o Senhor. Entendeu? Senta aqui. E esperar, porque alguma coisa vai acontecer. Deus Sim. vai te inspirar em alguma coisa, vai vir um pensamento, vai vir um desejo de alguma coisa, orar por alguém, fazer alguma coisa. A hora que você abrir a Bíblia, você vai ter uma compreensão diferente do que você tinha. Né? Então, essa sensibilidade está ligada também à perseverança. A gente precisa manter um relacionamento com o Espírito Santo. Sim. Então, aí está respondido, né? Como ser sensível à voz de Deus. Aqui o nosso internauta fez uma pergunta polêmica, né? Que já tem... Polêmica. Fala a sua visão sobre a predestinação. Então, predestinação, primeiro, é bíblico. É irrefutável isso. Irrefutável, né? Irrefutável. A gente sabe que Deus, ele é soberano, né? Sim. E a palavra fala que ele tem os seus eleitos. Então, assim, a doutrina da predestinação é algo certo. Uhum. Então, não tem como a gente falar que não é. Sim. Tá? O que a gente precisa entender é que Deus... Ele escolheu, e ele escolheu desde a fundação do mundo, diz a palavra em Efésios. Né? Então ele tem os seus eleitos, ele predestinou, ele chamou, ele escolheu. Então Deus tem os seus escolhidos. Uhum. Ponto. Qual a outra vertente? Nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Andar nos fundamentos da palavra. Sim. Andar nos fundamentos da fé. Crer no Senhor Jesus, porque a palavra fala, aquele que crê e ser batizado será salvo. Agora, o crer não está ligado só numa crença militante, religiosa. Eu acredito em Deus. Não, isso não é suficiente. Você tem que andar com Deus, você tem que andar com o Espírito Santo, você tem que zelar por isso. Então,
a predestinação, ela está ligada 100% à soberania de Deus. Se a gente ir para João capítulo 6, a partir do 37 até o 34, o que Jesus vai falar? O Pai deu os meus. Foi o Pai que foi Deus que deu ao seu Filho Jesus. E aos que ele deu, esses virão até Jesus. Eles chegarão até Cristo. Ah, pastor, como que eu sei então que eu sou predestinado? Se você está ouvindo essa palavra, se você faz parte de uma igreja, se você já ouviu alguém falando de Jesus para você, eu queria te encorajar, dizendo que você é um predestinado. Agora, faça a sua parte. Vá a Jesus. Isso. Entendeu? Tenha um relacionamento íntimo com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Tá? Então, a predestinação, ela é bíblica. Agora, né? Eu, particularmente, e a gente tem que ser maduro o suficiente para entender que tem assuntos na Bíblia que eles são insolúveis. Sim. Não tem uma solução. Porque, por exemplo, a predestinação é algo que a gente não consegue entender. É algo que está ligado à soberania de Deus, mas ao mesmo tempo não anula a responsabilidade do indivíduo. Exatamente. Então, como que você entende isso, né? Se a predestinação é algo soberano de Deus, mas não anula a responsabilidade de cada indivíduo, então como que você entende? Então, a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar. A gente tem que renunciar ao nosso eu, tomar a nossa cruz e seguir Cristo. Entendeu? Não cabe a mim nem a você saber Exatamente. Quem está destinado ao céu e quem está destinado ao inferno. Não sabemos o mérito que Deus usa para isso. Exatamente. E nem cabe a nós. Sim. Isso está em outro escalão. Com certeza. Entendeu? Isso aí não cabe a nós. Ah, Senhor, quem o Senhor chamou? Ah, aquele lá, é verdade. Aquele lá não tem jeito. Não. Somos não meros cabe. mortais. Mortais. Qual que é a ordenança para nós? Ide e fazer discípulos. Exatamente. Entendeu? Ide e pregai o evangelho. Ide e batizai as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem vai salvar é Cristo. Através da sua graça. Sim. É Cristo. Então, eu creio, através da fé que eu tenho em Cristo e na palavra, que eu sou um predestinado a morar com Deus e ponto final. E ninguém tira isso do meu coração. Eu sou um predestinado. Quando eu leio lá, geração eleita, povo escolhido, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Entendeu? Os seus não quiseram, mas eu te recebi. Estamos predestinados. Tu és o meu aba. Você acredita que o cristão ele tem livre-arbítrio? Como diz o apóstolo Paulo, né? Não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Não. Então, não, eu acredito que a partir do momento que a gente entende quem é Cristo e entregamos a nossa vida para Cristo, a gente não tem livre-arbítrio. Por quê? As pessoas insistem em falar, você tem livre-arbítrio, mas você já parou para pensar que o seu livre-arbítrio sempre vai ser pro mal? Sim. A escolha sempre vai ser o errado? Uhum. A escolha sempre vai ser o seu ego? A escolha sempre vai ser o seu orgulho? A escolha sempre vai ser sua vaidade? Entendeu? Então, livre-arbítrio para quê? Quem tinha livre-arbítrio era Adão. Exatamente. Adão teve o livre-arbítrio. Por quê? Porque Adão não tinha pecado na sua essência. Nós temos. Sim. E tá na natureza. E Paulo fala algo muito grave em Romanos, se eu não me engano, acho que é Romanos 7, que ele fala bem assim, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Bom. Mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. A nossa essência é pecaminosa. Exatamente. Como que você explica uma criança de 3, 4 anos mentindo? A natureza de A Adão. natureza. Entendeu? Agora, Deus vai condenar aquela criança? Não. Nós estamos falando de natureza. Exatamente. Então, a natureza é uma criança, ela é inocente, mas a natureza dela... Como que você explica uma criança agredindo a outra? Exatamente. Entendeu? Então, é uma natureza humana que a gente tem, pecaminosa, de Adão. Uhum. Pronto. Adão foi o responsável por isso. Ele pecou. Tanto que a responsabilidade... mas foi Eva, pastor. Eva que comeu do fruto e ofereceu para Adão. Mas toda a responsabilidade estava em Adão, porque a palavra foi deferida para Adão, não foi para Eva. Então, Adão que não soube gerir a sua esposa, entendeu? E ela acabou caindo no laço da serpente. Então, a gente precisa compreender isso.
Ah, pastor, eu tenho livre-arbítrio. Não, você não tem livre-arbítrio. Não seja feita mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Sim. O apóstolo Paulo vai falar, não vivo mais eu, mas viva Cristo em mim. Sim. Né? O morrer para mim é o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Então, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, eu perco a minha arbitrariedade, eu perco o meu eu tenho livre-arbítrio. Eu falar porque você tem livre-arbítrio, eu estou te dando a opção. Sim. Serve ou não serve, faz ou não faz. Você tem opção, eu tenho livre-arbítrio. Não. É. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Cristo, ou eu faço a vontade de Deus, ou eu peco. E o próprio Jesus, ou eu erro. E o próprio Jesus, ele falou, olha, tem a porta larga, vários são que entram por ela, tem a porta estreita e poucos são que entram por ela. Porém, eu vos oriento que entra pela estreita. Então, Jesus, ele dá a alternativa, mas ele fala, é essa aqui que vocês têm que ir. Isso, exatamente. Agora, uma coisa que a gente tem que inserir aqui, livre-arbítrio é diferente de livre-agência. Sim. O que nós temos é livre-agência. O que é livre-agência, pastor? Você pode escolher a faculdade que você faz, você pode escolher o carro que você compra, você pode escolher a roupa que você veste, sim, você pode escolher a igreja que você faz parte. Agora, isso é livre agência, entendeu? Então, o poder das suas escolhas naquilo que reflete a sua vida aqui na Terra, na questão de ir e vir, a questão de cor, de comida, da sua vida terrena aqui. Agora, a questão de vontade humana aqui própria, falando de ego, de orgulho, de coração, nós não temos livre-arbítrio, entendeu? No tocante à salvação, não. Eu falo assim, porque eu não posso, pela vontade própria, se o Espírito não tocar em mim, pela graça de Deus, dizer assim, agora eu quero ser crente, agora eu quero servir. Essa vontade, ela é gerada, eu entendo dessa forma, pela graça de Deus, quando ela vem. Porque quando o Senhor, ele nos chama, essa vontade é gerada em nós. Eu, pela minha vontade própria, eu não vou acordar de manhã e falar assim, nossa, que vontade de ser crente, hoje eu vou para a igreja, exatamente, vou lá levantar minha mão e vou aceitar Jesus. Isso é gerado, então eu entendo assim, que no tocante à salvação, nós não temos esse livre-arbítrio de escolher ser salvo. De escolher, eu quero ser, eu vou pela minha própria vontade, pela minha própria força, até mesmo porque o senhor falou que a nossa vontade sempre pende para o lado do mal. Sempre. Então, nossa natureza humana vai pender pelo pecado. Nós vamos querer, vou ser salvo. Mas vai ter que parar de pecar. Não, então... Exatamente. Então, e aí entra o quê? No reconhecimento. Enquanto a gente não reconhecer que nós estamos... A palavra fala o seguinte, todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Não há um justo. Ninguém se salva. Agora, se não fosse a graça de Jesus, se não fosse o favor de Cristo na cruz, para ele pagar a nossa dívida e para que a gente tivesse hoje a herança do céu, nós estávamos perdidos. Totalmente. Então não temos livre-arbítrio, pessoal. Né? A graça de Deus é que nos conduz e move as nossas vidas. Pessoal, é muita pergunta, não vai dar tempo a gente responder todas aqui. Já está batendo quase 1 hora que a gente está aqui. O que o senhor acha? Como é a sua preparação para um sermão? Cara, preparação para o sermão. Oração. O jejum já é uma prática que a gente faz de período em período, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Tem períodos que a gente faz um pouco mais longos, 7 dias, 5 dias, 3 dias. Mas a primícia da preparação do sermão é oração e leitura bíblica. Não adianta, né? Se a gente só orar e não ler, você não tem a revelação do Espírito, porque você não tem o conhecimento da palavra. Sim. Se você só lê a palavra e não ora, você também não tem a revelação daquilo que Deus quer gerar através da sua vida num sermão. Né? Porque se torna uma palestra. Se torna uma palestra. Você vai ler aqui, vou ler aqui, irmão. Aí, amém? Deus abençoe vocês. A oração, ela te capacita, a oração ela gera fogo no seu sermão. Sim. A oração ela gera unção, entendeu? Então a preparação para que você possa pregar, eu falo isso para todo mundo, você tem o desejo de pregar? Primeiro, leia a Bíblia e ore. Pronto.
Na hora certa, no momento certo, Deus ele vai te revelar coisas que estão ocultas dentro da palavra. Sim. Isso é de fato porque eu já tive essa experiência de você ler um texto da Bíblia por várias vezes e, cara, sempre vinha uma revelação diferente. Diferente. Eu já passei por Não, essa você experiência. pode pregar a mesma palavra de várias formas diferentes. Sim. E isso é, de fato, a revelação do Espírito. Vamos para a última, viu, pessoal? Agora a gente vai finalizar. Muita, muita pergunta. Quais líderes que te influenciaram, né? A gente sempre tem alguém que a gente inspira, né? De a gente vai, poxa, velho, né? Queria ter um ser. Se a gente for. Eu, eu sou um pouco mais contemporâneo, né? Então, pessoas que chamaram muito atenção no decorrer do meu ministério foi um cara que não está mais com a gente, que é o Gregório McNulty. Foi um missionário aqui no Brasil por 30 anos, né? Norte-americano. E um cara extraordinário, um cara que carregava a presença, a glória, que abria a boca e você ficava ouvindo ele 2, 3 horas, sem cansar. Pelo nível de mensagem que ele carregava profética, de intimidade com Deus. Então é um cara que me inspira muito. E todas as vezes que eu escuto o Gregório falando, mesmo ele não estando mais com a gente, né, já morreu, mas você fala assim, como eu ainda preciso melhorar, como eu ainda preciso desenvolver a oração, a leitura, né? E aí tem outros pastores que se a gente for um pouquinho mais para trás, a gente vai ver Leonardo Ravenhill, Sim. que foi um cara extraordinário. Quem não conhece, pesquisa, vê as mensagens dele, preto e branco ainda, Cara. no YouTube, e você vai falar, cara, esse cara estava pregando para essa geração. Ele tão nível de também avivamento que ele carregava, de presença, de glória que ele carregava. Tem o né? Jonathan Edwards também. Não, se a gente for listar aqui, tem muitos. O próprio Spurgeon, né? Sim. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? É um cara que também doou a vida dele pela causa. Então, inspira muita gente. E tem os pastores que estão vivos, né? Eu gosto muito do Judson de Oliveira. Eu acho que o Judson também tem algo diferente. Ele tem algo profético. Tem um nível de revelação também extraordinário. Eu acho que ele carrega uma mensagem que todos nós precisamos ouvir. Sim. Entendeu? Tem o apóstolo Luiz Hermínio, gosto muito do Luiz Hermínio, o nível de revelação, de entendimento que ele tem da palavra também inspira muita gente, né? Pastor Reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Que eu acho que hoje, atualmente, de pregação, de mensagem, é o cara que a gente tem que ouvir. Sim. Né? A gente tem que sentar para aprender. Ele tem um conteúdo assim. Exatamente. Ele consegue fazer a junção de graça com conhecimento. E antes que os irmãos pentecostais critiquem a gente, né? Eu acredito num equilíbrio. Eu acredito. Eu sou continuista, né? Eu não sou cessacionista. Sim. Eu creio nos dons, eu creio que o Espírito Santo continua fluindo no meio da igreja. Busco por isso, creio no profético. Mas eu acho que tudo tem que ser com ordem e com decência. Sim. Tudo tem que ser com nível de entendimento bíblico. Sim. Né? A gente tem que respeitar a Bíblia. Nós temos que respeitar a Bíblia. E o que a gente está vendo no Brasil hoje é uma difamação dos dons. Sim. A gente está vendo algo que ficou deturpado, que ficou... Banalizado, acho que é essa palavra correta mesmo. Banalizaram os dons, banalizaram o profético, banalizaram tudo, entendeu? Sim. Tudo para muitos pastores, para muitos movimentos evangelísticos ou evangélicos no Brasil, os profetas, o próprio Jesus estava de lado. Com certeza. Não, você é um fracassado, você não teve isso, você está na lona. E não é isso. Exatamente. O evangelho não é isso. Pastor, a gente chegou ao fim, pessoal, né? Tem mais perguntas aqui, mas o tempo não nos permite.
Deus abençoe por dispor desse tempo aí para a gente estar podendo bater esse papo aqui. Espero que mais vidas sejam edificadas e alcançadas através das experiências que o senhor contou aqui, das palavras que o senhor deixou. E terá mais vezes, né? Espero Não, que tenha. bom depois a gente ver também, o pessoal dar sugestão de temas, Sim, né, para que a gente para a gente possa falar sobre aqui falar. futuramente, outros convidados para a gente estar podendo Sim. trazer aqui. Então, pessoal, que Deus abençoe você que assistiu até aqui. Deixe seu like, compartilhe, deixe o comentário, né? Curta aí e Até a próxima, né? até a próxima. Deus Deus abençoe abençoe vocês. Um vocês. abraço, pessoal. Tchau.